Fala, meus anjinhos, tudo bem? Bom, eu decidi fazer uma aula especialmente para a gente aprender a calcular o campo elétrico resultante gerado por várias cargas. Só que antes de eu chegar de fato nessa parte do assunto, eu quero lembrar algumas coisas com você que a gente já discutiu aqui. A primeira delas é que, se a gente tem uma carga elétrica, essa carga elétrica, só por existir, ela gera ao redor dela o que a gente chama de campo elétrico. E eu consigo saber se eu estou de fato dentro de uma região do campo elétrico se eu colocar uma outra carga próxima, que é o que a gente chama de carga de prova. Bom, se essa carga de fato está dentro da região do campo elétrico gerada por essa carguinha aqui, ela vai sentir uma força de atração ou de repulsão. Como cargas iguais, positivo com positivo, se repelem, você sabe que essa carguinha aqui ela vai ser empurrada para cá com uma força elétrica, não é isso? Aí eu te ensinei algumas aulas atrás a achar a direção e o sentido do campo elétrico, já que o campo elétrico é um vetor. E aí a gente viu que a direção do campo elétrico é sempre junto com a força. Se a força está na horizontal, eu sei que o campo elétrico também está na horizontal. E aí eu falei para você que quando essa carga aqui for positiva, o sentido do campo elétrico é junto com a força. Está aqui. E nós vimos isso. Aí, a gente pode fazer essa mesma análise para uma carga negativa. Cargas opostas se atraem. Você sabe que essa carga vai ser atraída, vai ser puxada em direção a essa aqui com uma força elétrica. E eu falei para você que o campo elétrico ele tem a direção mesma da força. Ou seja, se a força está na vertical, o campo elétrico está na vertical. Porém, como essa carga é negativa, o sentido do campo elétrico é oposto ao sentido da força. E aí, bom, por que eu estou fazendo tudo isso? Para você perceber uma coisa, que sempre que eu tenho uma carga geradora positiva, a gente vai ter como campo elétrico resultante sempre saindo, olha. Não importa se a carga é positiva ou negativa, a carga de prova, o campo elétrico de uma carga positiva ele é sempre saindo, divergente. E aí eu estou colocando isso aqui para você, ó. Do mesmo modo que se essa carga geradora aqui fosse um elétron, fosse uma carga negativa, o campo elétrico sempre seria entrando, sempre seria na direção da carga geradora. Diante desses conceitos aqui, a gente vai fazer alguns exemplos para trabalhar o campo elétrico resultante. Só que antes disso, eu quero lembrar você de mais uma coisa. Bom, eu sei que essa carga gera um campo elétrico. Como é que eu calculo esse campo elétrico? A gente viu que se a gente tem uma carga sozinha, ó, se a gente não tiver essas outras cargas aqui, ainda existe campo elétrico? Sim, existe, porque não depende das outras cargas. Só depende dessa aqui, que está gerando o campo. E como é que eu calculo esse campo elétrico? Bom, esse campo elétrico a gente calcula como sendo uma constante do meio vezes o valor da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? A gente vai precisar desses conceitos aqui para fazer os exemplinhos. Então vamos lá, vou já trocar a telinha aqui. Bom, vamos de fato ver agora como é que a gente consegue calcular o campo elétrico resultante gerado por mais de uma carga. Bom, nós temos duas cargas aqui, dois prótons. Você sabe que esse próton, por ele existir, ele gera um campo elétrico, e esse carinha aqui também gera um campo elétrico ao redor dele em todas as direções do espaço. Porém, as questões vão te perguntar, geralmente, um ponto específico. Eu quero saber o campo elétrico aqui nessa região do ponto P. Se eu colocasse uma carga bem aqui, o que ela ia sentir? Para onde é que ela ia? Ela ia para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Qual é a influência que essas outras cargas vão ter aqui nessa região? Como é que eu vou fazer para me calcular o campo elétrico resultante nesse ponto P? Bom, para você fazer isso, você vai ter que fazer a análise das duas cargas, e a gente faz isso separadamente. Como assim? Bom, vamos primeiro analisar essa carga aqui. Quando a gente tem uma carga positiva, você já sabe que ele gera um campo elétrico sempre saindo. Então, aqui nesse ponto P, essa carga vai gerar um campo elétrico saindo dela. Eu vou chamar esse campo elétrico de E1, tá bom? Gerado pela carga 1. E você sabe também que essa carga aqui, que é positiva, ela também vai gerar um campo saindo. Então, aqui no ponto P, essa carga vai gerar campo elétrico saindo, tudo bem? De modo que se você for fazer uma análise vetorial, como é que eu faço uma análise, uma soma vetorial?
o campo elétrico resultante vai ser a soma desses dois campos. Então, olha aqui, ó, o meu campo elétrico resultante é a soma vetorial do campo gerado pela carga 1 mais o campo gerado pela carga 2. Porém, quando a gente faz uma soma vetorial, a gente tem que levar em consideração aqui a direção e o sentido das cargas. Não é isso? Ó, pensa só, se essa carguinha está empurrando para cá e essa outra carga está indo para lá, e elas têm a mesma intensidade, porque, olha, essa carga vale Q e essa carga vale Q. Se essa aqui fosse 2Q, ela ia gerar um campo muito maior que essa aqui. Como elas têm o mesmo valor, elas geram um campo com a mesma intensidade. De modo que quando você for fazer a soma vetorial, o nosso campo elétrico resultante vai ser, bom, é um que está indo numa direção, só que esse cara está indo na direção oposta. Então, se ele está indo na direção oposta, é negativo, menos, ele está tirando as forças desse aqui. Vamos dizer assim, tá bom? Como eles têm o mesmo valor, é 1 e é 2, quando você faz essa subtração, você vai descobrir que o campo elétrico resultante vale quanto aqui? Vale 0. Tá bom? Então, toda vez que você tem cargas de mesma intensidade e campos elétricos em sentidos opostos, o campo elétrico resultante vai ser 0. Vamos para mais um exemplo. Bom, vamos para o nosso segundo exemplo aqui agora. A gente tem diversos tipos de geometria. A intenção é você exercitar esses diversos tipos de geometria em cada situação, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu tenho agora duas cargas, uma positiva e uma negativa. Uma que vale mais 4Q e outra que vale menos Q, tá bom? Só resolvi colocar um índice aqui para você saber que são cargas diferentes. Essa carga está a uma distância D dessa, e esse ponto, que é onde a gente quer analisar o campo elétrico, também está a uma distância D, só que dessa carga aqui. Primeira coisa que você vai fazer é descobrir como é que estão os campos elétricos aqui para a gente poder fazer o cálculo do campo elétrico resultante na região do ponto P, que é o que ele está pedindo para você. Então, olha, vamos analisar primeiro essa carga aqui 2, para a gente saber como é que está o campo elétrico gerado por essa carga. Você sabe que quando a carga geradora é negativa, o campo elétrico é sempre entrando. Então, quer dizer que aqui no ponto P vai ter um campo elétrico nessa direção. Esse é o campo gerado pela carga 2. Tudo bem? E aí, professor, e essa carga aqui? Ela gera campo elétrico aqui? Não tem uma outra aqui no meio? Sim, ela gera. É como se essa carga não existisse aqui. Ela também vai gerar nesse ponto um campo elétrico, porque essa carga, esse ponto ainda está próximo dele. Se a gente estivesse muito distante, aí a intensidade do campo ia diminuindo até sumir. Então, olha aqui, ó. Como a carga é positiva, lembra? A carga positiva, o campo elétrico é sempre saindo. Isso quer dizer que aqui na região do ponto P, o campo elétrico está saindo. É 1. Beleza. Eu não estou colocando as setinhas do vetor aqui, mas eu entendo que é mais para análise didática, tá bom? Você sabe que tem aí o vetor. Só que, olha, professor, eles estão em sentidos opostos. O campo elétrico resultante é 0, então? Bom, vamos ver. Primeiro, se na situação anterior a gente tinha duas cargas que tinham o mesmo valor, Q. Então, se elas têm o mesmo valor Q, elas geram um campo elétrico de mesma intensidade. Obviamente que se a gente tem uma aqui com Q e uma outra com 4Q, alguém gera um campo muito maior. Quem gera o campo maior? Essa carga aqui, ó, ela gera um campo muito maior, porque o valor da carga dela é 4 vezes maior que o dessa aqui. Então, professor, o campo elétrico resultante aqui não é 0? Bom, a gente tem mais algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Olha aqui, ó. Quando você vem e olha para a fórmula, o campo elétrico, ele depende de quem? Ele depende da carga, e a gente viu que quanto maior for o valor da carga, maior vai ser o campo elétrico, mas ele também depende da distância. E aí eu vou fazer algumas análises com você. Bom, bora olhar para esse cara aqui. Se esse cara tem uma carga 4 vezes maior que a outra, quer dizer que o campo elétrico que ele está gerando também é o quê? 4 vezes maior que a carga 2. Perfeito. Porém, a gente tem uma dependência do campo elétrico também com a distância e uma dependência ao quadrado. E eu quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Olha, bom,
Essa carga, ela gera um campo 4 vezes maior. Só que quanto mais distante a gente estiver analisando, menor vai ficando o campo elétrico. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, olha aqui, ó. A distância da carga Q1 para o ponto que a gente está analisando é 2 vezes maior que o da carga Q2, dessa carga negativa aqui. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior for a distância, e essa distância é maior 2 vezes, sim, menor vai ser o campo. Menor vai ser o campo. E vai ser menor quantas vezes? 2 vezes. Só que tem uma coisa que você precisa analisar. Essa distância aqui, ela está elevada ao quadrado. E se ela está elevada ao quadrado, a distância aqui, ó, ela vai ficar como se estivesse 4 vezes mais distante dessa carga aqui, o ponto que a gente está analisando. Logo, o campo elétrico que quem estiver nesse ponto vai sentir vai ser 4 vezes menor. 4 vezes menor. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, que apesar dessa carga Q1 gerar um campo 4 vezes maior que essa, devido a ela estar 2 vezes mais distante, esse campo diminui 4 vezes, então acaba compensando, de modo que no final, esses dois carinhas aqui, tanto o campo 1 quanto o campo 2, eles acabam se anulando. E aí o campo elétrico resultante aqui também é zero. E eu estou fazendo mais essa análise para você. Vamos fazer um último exemplinho agora. Para a gente terminar, nosso último exemplo tem esse tipo de geometria aqui. E eu quero calcular o campo elétrico resultante nesse ponto aqui. Vou chamar de ponto P mais uma vez, tá bom? E como é que eu faço isso? Bom, vamos olhar aqui. Essa carga é positiva e aqui a gente chama uma atenção em relação ao outro exemplo. As duas cargas têm, vamos dizer, o mesmo valor, não é isso? Então eles vão gerar campo elétrico de mesma intensidade, tudo bem? Como essa carga é positiva, ela vai gerar um campo elétrico saindo. E como essa carga é negativa, ela vai gerar um campo elétrico entrando, indo em direção a ela. Como é que eu calculo, professor, o campo elétrico resultante? Bom, o campo elétrico resultante, para você achar, você vai traçar um paralelograma. Traça a projeção desse item bem aqui. Deixa eu ver se dá de sair aqui na câmera. Bem aqui. E a projeção desse aqui, bem aqui. E aí você traça uma reta na diagonal que une esses pontos. Pronto. Essa seta aqui é o nosso campo elétrico resultante. Muitas das questões vão te perguntar apenas isso. Desenhe aí, represente para onde é que está indo o campo elétrico resultante. E é isso que você teria que desenhar. Porém, se eles te perguntarem qual é a intensidade, quanto vale o valor do campo elétrico resultante, bom, aí você vai precisar de um pouquinho de geometria, você vai ter que analisar o problema. E aí eu já te adianto, bom, para você calcular o campo elétrico resultante nessa situação, é só você usar o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Deixa eu colocar aqui. Aqui é o E1, aqui é o E2. Para você calcular o campo elétrico resultante, esse ER aqui, esse ER, ele é a nossa hipotenusa, não é isso? Então como é que eu calculo a hipotenusa? A hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, é a soma dos lados. Então eu vou ter E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Quando você fizer essa soma, você vai saber aqui quanto é que vale o campo elétrico resultante. Tudo bem? Mas geralmente eles perguntam, dependendo do nível da prova que você vai fazer, apenas para você representar esse tipo de campo elétrico aqui. Ok? Obrigado, gente. Tchau, tchau.